Bem, hoje nós vamos fazer uma revisão da primeira fase do modernismo. Para tanto, pegamos 5 questões que conseguem englobar todo o conteúdo. Ora, quando você fala da primeira fase do modernismo, é imperioso que você não esqueça alguns detalhes. Por exemplo, a gente vai comparando as escolas literárias entre si até chegar no modernismo e sempre você tem a mesma coisa. De um lado é pagão, do outro lado é cristão. Agora, nós estamos com a modernidade. E as vanguardas artísticas europeias, elas são fundamentais. Especialmente o futurismo. A ideia de velocidade, máquina, eletricidade, progresso, é algo vivido pelo humano que nunca antes aconteceu. Dentro desse contexto, nós vamos ter uma renovação completa no campo artístico. Mas não é apenas no campo artístico, na forma de pensar, na forma de conceber a arte. E no caso que estamos tratando de literatura, versos livres, versos brancos, e uma coisa que é fundamental, uma literatura ligada à questão do social e do cotidiano. Essas duas palavras, esses dois conceitos, o modernismo não abre mão. Ele vai, neste sentido, contrário ao que foi o parnasianismo. Porque o parnasianismo se voltou para a França, ignorou o Brasil, e o modernismo vai ao encontro do Brasil. Daí a questão da nossa cultura popular, folclore, este primitivismo e principalmente, um nacionalismo muito crítico dentro desta pluralidade cultural chamada Brasil. Vamos então para a questão onde ela aborda um fragmento exatamente do Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade. Vamos ao texto. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Contra o índio de Tocheiro, o índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médici e genro de Dom Antônio de Maris, você percebe que ele faz uma crítica não só à questão, por exemplo, da descendência portuguesa, mas também ao romantismo. A alegria é a prova dos 9, no matriarcado de Pindorama, contra Anchieta cantando as 11.000 virgens do céu, na terra de Iracema, o patriarca João Ramalho, fundador de São Paulo. A nossa independência ainda não foi proclamada. A ideia dos modernistas era, no ano que se comemorasse o centenário da independência política, eles proclamariam a independência cultural do país. Continuemos. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte. Oswald de Andrade, em Piratinga, ano de 374, da deglutição do bispo Sardinha. Vamos para a nossa primeira questão. O Manifesto Antropofágico do senhor Oswald de Andrade foi um dos pontos convergentes de várias propostas modernistas, evidenciando que este período, no Brasil, em seu primeiro momento, letra A, reavaliou criticamente o processo de formação cultural do brasileiro, corretíssimo, sem propor, no entanto, uma renovação artística. Ora, não há como você fazer uma renovação de uma mentalidade sem fazer uma renovação artística. Não há o mínimo sentido. Letra B, não desvinculou aspectos históricos, políticos e culturais em uma retomada das múltiplas realidades que formam o Brasil. O Brasil, a partir de então, ele é múltiplo. Múltiplo na sua linguagem, múltiplo nas suas etnias, nos seus costumes, nas suas religiões. Então é esta multiplicidade que forma o país, que vai ser muito bem trabalhado pelos modernistas. Olha o Macunaíma, por exemplo. A letra B responde a nossa questão. Vamos então para as outras? Redimensionou o conceito de brasilidade. Tudo bem. Tendo por base o legado deixado por José de Alencar. Não. Se você, inclusive, tiver uma atenção no texto, você perceberá que ele rejeita o Alencar. Ele rejeita o idealismo romântico. D. Foi marcado por um espírito de lusofobia, semelhante à época romântica,
como forma de definição da cultura brasileira. Na verdade, foi muito mais complexo e profundo, porque o sentimento de lusofobia desenvolvido do romantismo não foi propriamente uma aversão a Portugal. Foi uma forma de dizer, olha, eu não sou mais sua colônia, eu tenho a minha independência. No caso do modernismo, a coisa foi bem mais complexa. Eu agora tenho a minha cultura. Letra E. Opôs-se ao tradicionalismo artístico brasileiro, que aqui você tem muito bem representado, especialmente pelo parnasianismo, e resgatou o sentimento de brasilidade pautado na exaltação dos símbolos e valores do país. Opa! Quem fez isso aqui foi o romantismo e, inclusive, há um autor fantástico chamado Lima Barreto, que no seu Triste Fim de Policarpo Quaresma fez uma sátira a esse nacionalismo que está bem aqui colocado na letra E. Por isso, gente, a letra B responde. Para a nossa próxima questão, nós temos dois pequenos fragmentos. Olha só que coisa bonita. De um lado, Iracema, que é um dos símbolos maiores do romantismo. Jorge, e do outro, Macunaíma. Vamos então? Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talho da palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Olha, esse texto ele é fantástico para você trabalhar figuras de linguagem, que vai ser um tema de nossa próxima aula, uma aula futura. Bem, aqui você tem uma imagem de uma Índia idealizada em um país paradisíaco. Essa aqui é a questão. E vamos para o Macunaíma. Olha aí, uma imagem belíssima, uma caricatura fantástica do Grande Otelo. No fundo do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto e retinto, filho do medo e da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da uraqueira, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisa de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitava a falar, exclamava: ai, que preguiça! Questão 2. É comum, na produção literária modernista, encontrarmos diálogos com estéticas do passado. Entendendo Iracema como ícone romântico e Macunaíma como anti-herói modernista, destacou-se na criação literária destes autores que, ora, o Alencar trabalha o quê, gente? Ele é autor romântico, não é isso? Então vai trabalhar a idealização. O Mário de Andrade é o quê? Autor modernista. Uma visão muito crítica não só da nossa realidade, mas do nosso processo de formação. O humor jocoso dominou o processo criativo de Alencar com relação ao indianismo. Na verdade, foi de Mário de Andrade. A sátira e a paródia, tão comum entre os modernistas, também marcou o estilo do autor romântico. Não marcou esse estilo. Macunaíma, por ser idealizado, Macunaíma não é idealizado. Compõe a melhor identidade cultural do brasileiro no início do século XX. Olha, gente, com muita honestidade, eu não posso dizer qual a melhor identidade cultural sobre o brasileiro. No século XIX, era necessário Iracema, era necessário Peri, era necessário Juca Pirana. No século XX, o Macunaíma fez-se necessário. D. Um vocabulário com marcas de oralidade e uma estrutura frasal mais fluente, mais direta, marcam os procedimentos de construção do texto modernista. Porque a linguagem modernista, ela se utiliza exatamente da parte da oralidade. Ela é simples, ela é direta, ela é fluente. Alternativa D. E a letra E, por compartilharem as mesmas visões acerca do índio, são visões bem distintas. Uma é idealizada, a outra é uma visão mais crítica. Como símbolo nacional, valem-se de um estilo próximo da paráfrase.
Na verdade, se você parar para observar, o que o Mário de Andrade fez com Macunaíma, com Iracema, não foi uma paráfrase, foi uma paródia. Ele subverteu o discurso. Por isso, gente, a letra D responde à questão. Olha só que texto bonito do Mário de Andrade. O Trovador. Sentimentos em mim asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras de sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente. Outras vezes, e um doente, um frio, na minha alma, um doente, onde um longo som redondo, catabona, catabona, trom, som tumpi, tangendo a laúde. Ora, o que é uma laúde? É um instrumento musical de cordas típico da Idade Média. E ele diz que é o quê? Um tupi. Então perceba esta miscigenação cultural. As nossas heranças medievais com exatamente as nossas raízes. Aí você pergunta, onde é que nós temos isso hoje? Na literatura de cordel. Questão 3, uma questão muito bonita, diga-se de passagem. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é, letra A, abordado sublinhadamente por meio de expressões como coração arlequinal, que, evocando o carnaval, remete à brasilidade. Ora, a ideia do arlequim é a mistura. Tudo bem. Mas ele não fala da ideia do evocar o carnaval. Ele fala da mistura da cultura lusitana com a cultura brasileira. B. Verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos, estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. De fato, Mário de Andrade estudou muito a questão do cordel, da cultura popular, mas o título do poema não me remete aos repentistas, aos cordelistas, mas à figura do trovador. Ok? Letra C. Exaltado pelo eu lírico, que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Na verdade, ele não está esta exaltação dos homens das primeiras eras não está mostrando coisa nenhuma de orgulho de raízes indígenas. Letra D. Problematizado na oposição tupi, selvagem, versus alaúde, civilizado, e aí me lembra o senhor Oswald de Andrade, tupi or not tupi, that's the question, apontando a síntese nacional. Nós somos a mistura de tudo isso, que seria a proposta do Manifesto Antropofágico do senhor Oswald de Andrade. Está aí, a letra D, esta mistura de etnias, de culturas, de crenças, de tudo mais que forma a nossa brasilidade. E vamos então para a letra E. Lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim do asperamente, verso 1, frio, verso 6, alma doente, verso 7, como em som triste do alaúde do on. Gente, eu não tenho a ideia de lamentação no texto. Eu tenho a ideia de construção de uma identidade a partir de elementos bem distintos. Portanto, a letra D responde à questão. Para a questão seguinte, pegamos um fragmentozinho, tá, bem gostoso, do maior poeta desta geração, Manuel Bandeira. Evocação do Recife. O que é evocação? Lembrança. Neste momento, ele não está no Recife. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo. Na língua errada do povo. A língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso português do Brasil, ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Então você percebe que há uma valorização da oralidade em detrimento da norma padrão.
Vamos para então a nossa questão do Enem, muito bonita, diga-se de passagem. Segundo o poema do senhor Manuel Bandeira, as variações linguísticas originárias das classes populares devem ser, ora, todo o modernismo, sem exceção, pegou esta linguagem que foi deixada a um segundo plano e trouxe para a literatura como o status de linguagem literária. Letra A. Não posso dizer satirizada, gente, pois as várias formas de se falar o português no Brasil ferem a língua portuguesa autêntica. E não há língua portuguesa autêntica. O que há é a língua portuguesa praticada em cada região. Guiné, Moçambique, Portugal, Brasil. B. Questionadas, pois o povo brasileiro esquece a sintaxe da língua portuguesa. Não há este questionamento. C. Também eu não estou subestimando, pois o português gostoso de Portugal, do Brasil, deve ser a referência na correção linguística. Letra D. Reconhecidas. Sim, essa linguagem que foi amplamente discriminada, ela deve ser reconhecida, pois a formação cultural brasileira é garantida por meio da fala do povo. Como diz o senhor Oswaldo de Andrade, como falamos, como nós somos. A letra D. E a letra E, Jorge? Reelaboradas. Ele não diz para serem reelaboradas, diz para ser valorizadas, pois o povo macaqueia a língua portuguesa original. Um grande abraço e fica com Deus, tá certo?